Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui saindo de Fez no Marrocos e estaremos indo agora para Casablanca. Isso mesmo, estaremos indo agora para Casablanca e daqui a pouquinho a gente está voltando ao Brasil, né? A partir de domingo estamos aí novamente, voltando às lives, né? No Tropa Rubro-Negra e também no canal Deco SRN. E eu gostaria de começar o nosso vídeo falando sobre o acontecimento de ontem lá no Ninho do Urubu, né? Vocês sabem, me conhecem muito bem, que eu sou um cara que quando tenho a necessidade de criticar, eu critico, não tem problema nenhum em relação a isso. Já critiquei a comunicação do Flamengo algumas vezes, em algumas situações, quando vou ao Maracanã, tentar fazer uma pergunta, enfim. Lógico que todos nós temos os nossos defeitos e os nossos acertos, né? Mas na minha visão, ontem, para mim, Deco SRN, de maneira correta, tá? Correta, os fatos aconteceram, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Porque é censura. Muita gente entrando aí na pressão da imprensa 011. A gente tem que começar a valorizar mais os profissionais aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui no caso não, né? Mas do Rio de Janeiro, porque, sinceramente, eles lá se unem em times paulistas. E aqui a gente tem que se unir nos nossos também, né? Então, cara, me irritou profundamente, assim, ver essa situação do Vitor Pereira. O Vitor Pereira que teve a paciência, respondeu, e isso com certeza foi algo acordado aí do Vitor Pereira com o pessoal da assessoria de imprensa do Flamengo, da Flá TV fazer a pergunta a ele e ele fazer uma dissertação de falar o que realmente aconteceu e explicando cada detalhe. Ele falou, se eu não estou enganado, mais de 8 minutos sobre o assunto. Não tinha mais o que falar. Ali era simplesmente uma apresentação dele no Flamengo. E queriam colocar o quê? O Corinthians como o foco principal? Nada disso. O torcedor do Flamengo quer saber como o time do Vitor Pereira jogará, se Gabigol e Pedro estarão presentes juntos no ano de 2023, se ele mudará o sistema de jogo. É isso que o torcedor do Flamengo queria saber do Vitor Pereira. E a Flá TV fez a pergunta. Logicamente, qualquer um poderia ter o interesse que for de saber, mas, apesar que eu não vi outras possibilidades, outras situações dele explanar mais algo, que sinceramente está muito nítido isso. Ele saiu do Corinthians devido à questão dos problemas de saúde da sogra, né? E sem o atendimento que o Corinthians deveria dar a ele. Ele deixou bem explícito ontem na sua entrevista coletiva que estava na dúvida se viria para o Flamengo ou não, recebeu o convite, conversou com a família, viu a possibilidade de ser campeão. Isso que foi o chamariz do Flamengo, disputar um Mundial. Foi o que ele falou. Alguém acha que ele seria louco de negar um projeto desse? Pode mexer na carreira dele toda, colocando no currículo dele campeão mundial pelo Flamengo. E todo mundo sabia disso, ele explanou lá, e aí a assessoria falou que ele não responderia mais as perguntas sobre este assunto. Dito e feito, a menina da Bandeirante, né, a Tati, que é ótima jornalista, não sei se ela não escutou, enfim, e ela fez a pergunta novamente e ainda fala ao torcedor corintiano. Com todo respeito a Tati, mas torcedor corintiano, ali não é uma entrevista do Vitor Pereira, treinador do Corinthians. É Vitor Pereira, treinador do Flamengo. E ainda ela diz que ele explicou muito bem a situação. O que mais ela queria saber? E outra, o Flamengo em momento algum interrompeu a pergunta dela. No final não responderam. Que o Vitor Pereira que deveria ter falado que não iria responder. Alguém falou alguma coisa ali sem microfone que a gente não escutou, pelo menos quem estava vendo daqui, né? Eu não poderia estar presente, eu estou aqui no Marrocos, mas nitidamente não faltou educação a eles.
Eles só não responderam, é o direito deles não responderem a pergunta. Quantas vezes, o Marcos Braz mesmo foi perguntado pela Raíssa sobre a questão do jogador aí, que ele falou que era galáctico e tal, ele respondeu a pergunta da Raíssa Simplício, só respondeu a questão do Marrocos, que a gente vai falar aqui. Então, gente, muito menos, né? Muito menos, minha opinião. Respeito muito quem pensa o contrário. A galera tá fortalecendo o outro lado lá. Tá dando tudo que eles querem. Entendeu? E eu sou um cara, todo mundo me conhece, quando há necessidade de eu criticar. Quantas vezes eu já critiquei o futebol, o departamento de futebol do clube, gente? Quantas vezes eu já critiquei a questão da assessoria do Flamengo? Mas nesse caso, para mim, foi de maneira correta. O Flamengo agiu de maneira correta, corretamente. Parem, pensem, não houve censura. A menina fez a pergunta, só não foi respondida. E ela foi insistente, ainda falou de torcida do Corinthians. E ainda podem olhar lá a pergunta dela. Ela fala que o Vitor Pereira explicou muito bem a situação. Aí vai abrir depois o nosso amigo Gil, né, no Superando Gigante, fez uma pergunta para o Marcos Braz e ele respondeu. Não houve censura nenhuma. O Gil veio de São Paulo para perguntar. Jornalista de São Paulo. Cara da melhor qualidade. E falou, cara. Marcos Braz falou. Enfim. Então, tudo muito bem explicado. Só para deixar aí, né, a minha opinião. Tava tenso para falar, né? Eu não estou conseguindo fazer minhas lives. Patrick Cohen e o Marquinhos levando muito bem as nossas lives. Mas estava aqui tenso para falar sobre essa situação. Antes de começar o vídeo, para falar do Quinteiro, falar do Gerson, falar do que o Vitor Pereira falou realmente do Flamengo. Gente, por favor, né? A menina é ótima jornalista, mas ali, né? Ali ela acabou dando uma vacilada, na minha visão. Na minha visão, foi explicado ali que não seria mais respondido. Não interromperam ela em momento algum. Se tivesse interrompido, cara, faltasse com educação, alguma coisa do gênero, eu seria o primeiro a falar. E vi alguns amigos, pô, Deco, mas se for do outro lado eu falaria a mesma coisa. Se o Vitor Pereira estivesse saindo do Flamengo, estivesse indo para o Corinthians, e ele explicasse em 5, 10 minutos, e a pessoa fizesse uma pergunta, eu não, que eu não faria, mas outra pessoa fizesse a pergunta, e deixassem essa pessoa fazer a pergunta e não respondesse, estaria em total direito. Não houve censura, entendeu? A pessoa fez a pergunta, só que a questão foi que falou que não ia mais responder. Então, gente, tá aí, né? Se fosse do outro lado, só para quem me questionou sobre isso, sobre essa questão, eu seria a mesma pessoa. E quem me conhece sabe que eu sou um cara, às vezes, muita gente fala, porque a sua opinião que só vai. Não, eu sou um cara muito democrático, mas eu tenho a minha opinião. Cada um pode ter a sua, que eu respeito a de todos. Ontem mesmo estava aí debatendo com o meu amigo Pedro do Mengão Melhor. Ele discorda de mim, somos amigos, faz parte. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, mas eu não mudo a minha. Porque eu consigo ver que não houve censura. Não houve censura, tá? Então, tá aí a minha opinião sobre o assunto. Vamos começar agora para falar, depois de 9 minutos. Sobre Quinteiro, sobre outros assuntos mais. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever aqui, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Pedir a vocês também, para a galera aí que ainda não está inscrito no Tropa Rubro Negro, segunda-feira eu estou de volta com tudo. Não estou conseguindo fazer vídeos aqui para o Tropa, infelizmente, que no Tropa só consigo fazer pelo computador, mas a gente está aí com um projeto sensacional e pode ter certeza que semana que vem o bicho vai pegar com muito conteúdo bacana. Vocês já devem estar sabendo quem serão os 2 entrevistados do Tropa Rubro-Negra, tá? Então deixem um like aí e se inscrevam no canal. Olha aí, amanhecendo o dia em Fez, olha que beleza, né? Estamos partindo, conforme eu falei anteriormente, para Casablanca, aí dali para Marrakech. Em Marrakech eu vou para Lisboa, ficar 3 dias ali, né? Finalizando, vou até o jogo do Benfica. E domingo tô de volta aí, dependendo do horário, cara. Não sei se devido ao fuso horário eu posso chegar a uma certa hora. Quem sabe eu faço um esforço aí de fazer uma live à noite domingo. Vamos ver, tá? Mas o assunto do momento, na minha visão agora, é o Quinteiro, né?
o Quinteiro, que foi num programa, né, o El Show del Gato, e mandou o seguinte: espero que tudo se concretize com o Flamengo, estou ansioso, tá? Ele mandou essa, cara. O Quinteiro, pelo jeito, está muito próximo do Flamengo. O Flamengo fazendo todos os exames. Ontem mesmo, o Marcos Braz, né, em momento algum, o Marcos Braz desmentiu a situação do Quinteiro. Que ele não vem. A questão do Rossi e do Quinteiro, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. O Rossi, aí o Flamengo sendo precavido, falando que a partir de agora, lógico, como é que vai falar que antes do dia 2 estava já tudo acordado para um pré-contrato? Lógico que eles começam a falar que hoje, a partir do dia 2, o Rossi ele está livre para poder negociar, assinar um pré-contrato, mas está tudo bem alinhado. Todo mundo sabe muito bem disso, não é surpresa para ninguém que o Rossi é o jogador mais próximo hoje do Flamengo e será goleiro do Flamengo. A questão é se o Flamengo conseguirá, né, convencer o Boca Juniors de receber esses 200, 300 mil dólares pelo atleta, tá, para liberar imediatamente, ou se ele chegará no Flamengo na metade do ano de 2023, tá? Então, essa questão do Rossi aí, diretoria do Flamengo se preparando para ir para a Argentina, né? E sobre o Quinteiro, né, ele continua lá nesse programa, o Show del Gato, e bota assim: espero que Deus permita e tudo acabe para o bem de todos. Então, é aquilo que o Flamengo vem fazendo, né? Todos, não os exames, né, mas pegando relatórios históricos do jogador Juan Quinteiro para realmente ter a confirmação que está tudo bem com o atleta e o Flamengo puder contratá-lo, né? Ele continua assim, ele fala assim: Flamengo é uma grande equipe, por tudo que representa a nível sul-americano e mundial. Espero que Deus permita e tudo acabe bem para todos, né? O complemento dele, ok? Sobre o jogador Gerson. Então, Quinteiro aí, tá, meus amigos? É um jogador que está muito próximo de se tornar reforço do Flamengo. Sobre o jogador Gerson, né? O Gerson, que escolheu o número 20, em homenagem ao amigo dele, Vinícius Júnior, né? Ele falou realmente lá sobre a situação. E, para a gente complementar, o Bruno Spindel falando sobre a negociação com o Gerson, né? Que o Olympique agiu de maneira totalmente correta. Eles não queriam ficar com nenhum percentual do passe do Gerson. Lógico, tá certo, o Gerson tá com 25 para 26 anos, senão 5 anos de contrato. Quanto que eles ganhariam em uma possível venda em 20%? Provavelmente o Gerson nem queira mais voltar ao futebol europeu. E com isso eles não ganhariam nada. Então eles queriam repassar os valores de 20 milhões aí de euros, tá? Enfim, vamos aqui dar uma andada aqui fora, só para passar para vocês aqui e a gente sair e mostrar um pouquinho aqui do lado de fora também, tá? Para vocês verem aqui, vai ficar bem bacana aqui para vocês também, para a gente continuar o nosso vídeo, né? Eu acho bacana aqui a gente continuar aqui para vocês, tá? Olha que bacana. Mas, voltando a falar do Gerson, tá? Voltando a falar do Gerson aí, ó. Aqui, ó, que beleza, gente. Que beleza aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui a falar do Gerson para todos vocês, tá? A questão do Gerson, então, o Flamengo ficando com todo o passe do atleta, tá, meus amigos? Todo o passe do atleta. Olha aí, ó, que beleza. Vim aqui mostrar um pouquinho, né? Acabou de clareando aqui, então achei melhor. Então vamos lá. 100% do passe agora do Flamengo. O Flamengo pagando 15 milhões de euros, né? Tinha que abater 6 milhões e meio. 1 milhão de aditivo chegaria a 16,5. Então o Flamengo agora pagando 8 milhões e meio, podendo pagar mais 1 milhão, chegando a 9 milhões e meio. Então, ótima negociação, né? O Bruno Spindel falando muito sobre a questão também do pai do jogador e do jogador terem ajudado bastante, agradecido. A gente vai até perguntar isso pro Marcão depois, sobre essa questão aí, né, deles terem batido o pé, ou fica no Olympique de Marseille ou vai pro Flamengo, não iriam para nenhum outro clube. E todo mundo já sabia que a questão aí do treinador Tudor
Tudor, né? O Tudor que ajudou demais também, não queria mais o atleta e com isso facilitou a saída do jogador Gerson, tá? Então é essa a questão. Sobre o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira que a gente já falou, né? Falou que o sistema de jogo vai ser muito em relação às ideias dele, junto à conversa com o grupo, de onde eles se sentirão melhor. Isso é fundamental, tá? Não fazer como o Paulo Souza fez no início de 2022, né? Colocando apenas as suas ideias e não escutando os jogadores, né? Jogadores se sentindo mal em funções onde eles não rendem bem. Caso de Everton Ribeiro, também do jogador Marinho, dentre outros aí, né? Pedro tendo poucas oportunidades. Então é uma coisa também que é importante. O novo treinador pensar muito no elenco que ele tem, tá? E montar aí o time conforme, né, meus amigos, conforme o DNA deste elenco. O DNA é muito ofensivo, ok? Tá bom? Então falar aqui também sobre a questão do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, né, falando que escutou demais calado, o chamaram de mau caráter e tal, e ele falou: o problema com a minha sogra existe, falei com a minha família, recebi uma proposta depois de ter chegado em Portugal, resolvi aceitá-la com o crivo da minha família, porque é um projeto muito importante para mim, um projeto vencedor, um projeto onde eu posso vencer. Deixou bem claro isso, né? E essa todo mundo sabe, o torcedor do Corinthians sabe muito bem, que nesse momento o Flamengo possui muito mais condições do que o Corinthians, né? Devido a tudo que fizemos desde 2013, ok? Sobre a questão aí do Varela, né? O Bruno Spindel também esclarecendo a questão do Varela. O Varela aí que pode já assinar um pré-contrato com o Flamengo, né? O contrato dele termina lá com o time da Rússia na metade do ano. Ele já tem um contrato de gaveta aí por mais 4 anos, tá? Então, Varela aí muito próximo do Flamengo, tá? Só uma questão do Quinteiro, que eu esqueci de falar, que o Internacional estaria de olho no Quinteiro, tá? Mas a prioridade do Quinteiro é jogar no Flamengo, tá? Falar aqui sobre o Rodolfo Landim, né? Muito feliz com a vinda do Vitor Pereira, ele no início da entrevista falando aí sobre a questão, né, do treinador ter o DNA do Flamengo, e isso é muito importante. Essa escolha foi uma escolha pessoal do Rodolfo Landim, excelente escolha do presidente do Flamengo, ok? Sobre a viagem aqui para o Marrocos, né? O Marcos Braz disse que o Flamengo deverá viajar no dia 2 de fevereiro, jogos 7 e dia 11. Ainda não estão escolhidas aí as sedes, mas muito provavelmente Tanger semifinal e Rabat final. Ele acredita que até a metade de janeiro tudo estará resolvido, assim também como o jogo contra o Palmeiras, que poderá ser em Brasília, Bahia ou Fortaleza, pelas informações que eu recebi. E para a gente terminar, né, falar sobre o que o Chico Lang vem falando, né, do TV Gazeta. Lamentável, né, as palavras que ele utiliza contra o Vitor Pereira, né, falou até do torcedor do Flamengo. Lamentável a postura de um jornalista aí, que já tem anos de rodagem, né, cara? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho o filtro, né, a educação, e aquilo, cara, porra, eu acho que o treinador tá deixando isso meio de lado, mas o quanto ele poderia, né, processar, porque estão mexendo com a imagem dele, é uma coisa exorbitante. Então que o ser humano comece a repensar, né, algumas situações, porque tá lamentável o que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias não, desde que o Vitor Pereira foi colocado como treinador do Flamengo, né? Muitas palavras pífias, de baixo escalão, enfim, cara, é uma coisa lamentável que a gente não gosta nem de comentar mais. Falou? Então é isso aí, galera, partindo agora aqui, né? Tem que correr. Galera, muito obrigado a todos vocês, tá? Se inscreva aqui no canal do EcoCRN, ó, fiquem aí com a imagem atrás, ó, ó que beleza, ó. Beleza aqui, ó, o nascer do sol, que beleza, quem fez, cidade lindíssima, quem puder, venha, uma cidade histórica maravilhosa, tá? Então se inscreva aqui no canal do EcoCRN, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação, que é importante, e se inscreva também no Tropa Rubro-Negra, tá? Nos 2 canais, que é importante aí a gente chegar voando, tá? Estamos chegando a 300 mil, faltam menos de 4 mil
Ajudem aí o canal, indiquem aos amigos. Falou? Fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras.